Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos dando início agora à nossa segunda semana de aula e isso significa que os assuntos tratados hoje serão a respeito da segunda unidade do livro. Então, aqui desse lado eu tenho o nosso roteiro de atividades e desse lado o resuminho que eu sempre faço da unidade do livro. Então, vamos lá. Aqui no roteiro, primeiro, vocês têm o vídeo Pocket, que é o vídeo do professor formador, onde ele explica como vocês vão fazer essa atividade, ok? Na sequência, vocês têm um texto, que é uma introdução ao assunto. Então, leiam também. E depois, os pontos principais. Então, temos 3 questões para responder. Primeira questão. Para um bom andamento das atividades da manutenção, deve-se formar grupos ou equipes e elas devem estar sob o comando de um responsável, que realize a coordenação de atividades e ele também tem que ter certas qualidades. Quais são as atividades e as qualidades? E, na sua opinião, qual é a mais relevante e por quê? Então, aqui desse lado, no resuminho que eu fiz, tem o seguinte tópico que está lá no livro de vocês também. Cada grupo ou equipe deve estar associado a um responsável que deve, então aqui são as tarefas desse responsável, atribuir as ordens de serviço aos elementos de cada equipe de acordo com a sua disponibilidade e qualificação. Então esse responsável precisa conhecer muito bem os membros da equipe para saber quem é mais qualificado para determinada tarefa. Assegurar que os trabalhos são executados nas condições e nos tempos previstos. Então, não adianta esse responsável apenas entregar a tarefa para a pessoa e falar, faça. Precisa estar em cima para ver se está dentro do tempo previsto, se vai sair uma peça de qualidade, porque às vezes não porque não importa só você entregar um trabalho, um serviço no tempo certo, ele também tem que estar bem feito. Assegurar a qualidade do trabalho executado, identificar e procurar remover obstáculos à boa execução das ordens de serviço. O que são esses obstáculos? Podem ser emocionais, por exemplo, se esse funcionário ele está com algum problema em casa, chega no trabalho e não consegue se concentrar, a cabeça está lá em outro lugar. Então, esse responsável tem que estar ligado nisso também. O que ele pode fazer é conversar com ele para ver se ajuda a melhorar a situação, se tem alguma solução, ou então passa a tarefa para outra pessoa. Então, o responsável pela equipe tem que estar bem ligado nisso também. E promover o aperfeiçoamento profissional e a formação de seus colaboradores. Então, digamos que tem um curso ali que vai ser muito legal para um determinado funcionário da empresa fazer e esse responsável tem que chegar fala para ele, olha, tem um curso que vai ser muito bom, a empresa vai estar patrocinando, então você pode não fazer de graça, vai te ajudar muito no trabalho e assim por diante. Então, não é porque ele está ali fazendo o trabalho dele que ele não pode aperfeiçoar isso. E a empresa também tem que estar ali ajudando nisso, ok? E as qualidades desse responsável. Então, ele tem que ter uma formação técnica e pessoal adequada às atividades de liderança e de gestão. Então, ele tem que conhecer do trabalho, tem que saber o que é feito ali, por mais que não vai ser realmente ele que vai desempenhar aquela tarefa, mas ele tem que saber como se faz. E esse pessoal aqui é justamente saber lidar com as pessoas, é ter essa sensibilidade e saber como falar com cada uma. Estar sempre informado sobre o que se passa na empresa, sobre a evolução tecnológica e as tendências de gestão e liderança de pessoas. Então, ele também precisa saber tudo o que está acontecendo dentro da empresa. Concentrar-se no essencial, evitar a dispersão e saber dizer não ao trivial. Então, analisando tudo o que estava acontecendo, ele tem que ir lá e saber onde concentrar, onde colocar o foco dele. Ter sentido político nas relações com outros departamentos. De novo, entra ali a parte do pessoal, tem que saber se relacionar. Não pode ser aquele estúpido grosso que não tem conversa com ninguém. Tem que ser flexível, tem que saber ouvir.
e saber escolher o momento certo para intervir. Então, são essas as atividades e qualidades deste responsável pela equipe ou pelo grupo. Beleza? Questão número 2. Cite as influências diretas dos fatores humanos no processo e faça uma breve descrição de cada um. Então, vamos lá caçar os fatores humanos, onde que tem isso? Aqui, ó, fator humano na manutenção. Os pontos que são importantes. Conhecimento. O conhecimento é a informação armazenada por intermédio da experiência ou da aprendizagem. Então, eu tenho dois tipos de conhecimento, que é o explícito. É o domínio da teoria. É isso que nós estamos fazendo agora. A gente está aprendendo como se faz, nós estamos lendo, nós estamos estudando. E tem o conhecimento tácito, que é a prática, é a habilidade para realizar uma tarefa. Porque não adianta você saber como realizar a tarefa se você não tem habilidade para fazer ela. Ok? Criatividade. Capacidade humana de superação dos obstáculos do dia a dia. Então, dentro de uma empresa, muitas vezes surgem problemas que não estão escritos nos livros. Por exemplo, se acontecer isso, você tem que fazer isso. E quando chega numa situação em que você pode ser uma novidade para você, que você ainda não passou por um problema desse, você tem que ter uma criatividade para conseguir resolver esse problema. Não pode se desesperar e tem que pensar com calma. Okay? Comunicação, que é a troca de informações. Fundamental para a melhoria contínua dos processos de manutenção. Tem dois tipos de comunicação, que é a direta. Saber ouvir e expressar ideias e preocupações. Então, você teve uma ideia muito legal, você vai lá e conversa com o teu chefe, fala, olha, nós poderíamos fazer assim, alterar dessa maneira. E você tem que saber como se explicar, você tem que mostrar para esse teu chefe que vai trazer benefícios para ele fazer essa alteração. Só que se você não souber como se expressar, ele nunca vai conseguir entender. Isso é a comunicação direta. A comunicação indireta é quando você tem que interpretar desenhos e entender etapas e instruções. Acho que a maioria de vocês já encomendou um móvel pela internet e veio aquele manualzinho lá para vocês montarem o móvel sozinhos, né? Você tem que saber entender aquelas etapas. Você tem que saber o básico para conseguir montar aquele móvel. Então, essa é a comunicação indireta, é você interpretar o que está escrito naquele documento. Tecnologia são as inovações que ocorrem dentro da empresa. Hoje em dia, muito se fala sobre a indústria 4.0. Garanto que a maioria já ouviu falar sobre isso, mas poucos sabem realmente explicar o que é essa indústria 4.0. Então, agora eu vou deixar uma tarefa para vocês. Quem sabe um pouquinho do que é a indústria 4.0, pode explicar para os colegas, deixem nos comentários aqui embaixo, beleza? E por último, a resiliência, que é a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações diversas sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico. Então, lembra quando eu falei aqui na criatividade, quando surge um problema, você tem que você ainda não passou, você ainda não conhece, você tem que ser criativo para resolver esse problema. Você também tem que ser resiliente. Quando surge um problema assim, não pode se desesperar, não pode perder a cabeça, tem que ficar calmo e pensar numa solução. E aí que você tem que ser criativo para encontrar a solução para esse problema. Beleza, gente? Vamos lá para a última questão. Questão 3. Considerando os papéis e responsabilidades dentro do universo da manutenção, analise cada um deles e faça um paralelo com o do engenheiro. Então, aqui eu tenho os papéis e responsabilidades na manutenção. Primeiro que eu tenho aqui é o gerente, é quem conduz a manutenção. Ele acompanha eventos diários, cuida do fator humano e pensa sempre no amanhã. O papel, então, do gerente é tomar decisões orientadas, eliminar anomalias crônicas, saber promover
contratar e recolocar recursos humanos, delegar tarefas, possuir papel preponderante no processo, direcionar de forma produtiva os recursos humanos e materiais e dar suporte e direcionamento para a supervisão da manutenção. E aí entra o supervisor. É ele quem vai coordenar as equipes, verificar se os procedimentos estão sendo cumpridos, se as melhorias estão sendo promovidas, se os planos de manutenção estão sendo executados e se as informações estão sendo geradas e registradas. Ele também administra conflitos internos, tem que saber conduzir negociações e reuniões, conhecer a legislação de trabalho, saber administrar contratos, promover melhorias nos processos de manutenção e realizar análises sistemáticas de falhas. Então, o supervisor é quem vai estar em contato mais direto com essa equipe, vai estar ali supervisionando a equipe para ver se tudo está acontecendo de acordo com o planejado. Já o gerente, ele tem que tomar muitas decisões, ele quem vai delegar as funções, o plano vai chegar até ele vai ter que decidir se ele aceita ou não aceita e vai passar para o supervisor colocar em prática tudo isso. Tem o planejador. Ele gerencia planos e cadastros de manutenção e coordena inspeções e materiais. Analisa o desempenho do sistema, planeja as atividades e recursos e analisa os custos envolvidos. O programador. O papel dele é acompanhar diariamente a disponibilidade dos recursos humanos, programar serviços de manutenção, priorizar serviços emergenciais, realizar a programação de paradas, manter atualizados os indicadores de manutenção. E o manutentor é quem vai realizar essas atividades de manutenção com segurança. Então, ele tem que dominar o conhecimento dos processos e dos equipamentos, possuir uma formação técnica e conhecimento de informática e ter atitudes proativas, organização e espírito de equipe. Então, vamos lá. O programador que vai ficar de olho se aquela máquina está funcionando direitinho. Se ele percebe que tem algo errado, chegou aos ouvidos dele, olha, a máquina não está funcionando direito, ela está fazendo um barulho estranho, é ele quem vai programar essa parada. Então, ele vai avisar todo mundo, porque aqui eles trabalham em conjunto, tá? Ele vai avisar todo mundo e falar, olha, determinado dia aquela máquina vai parar para a gente fazer a manutenção. Beleza? Beleza. Aí vem o planejador. Ele que vai olhar, será que eu tenho a peça que eu preciso? Se eu não tenho, eu vou ter que comprar. Então, ele que vai gerenciar esse plano, vai ver se está tudo ok para o dia que ocorrer essa parada. E o manutentor é quem vai lá fazer a manutenção dessa máquina, vai fazer a troca dela e também vai dar uma olhadinha para ver se está tudo legal lá. E agora, por último, nós temos o engenheiro. O papel do engenheiro é basicamente o papel de todo o resto. Então, ele tem que conhecer os equipamentos, utilidades e ainda novas tecnologias. Tá? O manutentor também tem que conhecer dos equipamentos, o programador tem que estar ligado em novas tecnologias, atender resultados esperados em situações urgentes, assim como o gerente também tem que tomar decisões, o engenheiro também tem que ir lá responder, aconteceu alguma coisa urgente, ele tem que saber como agir. Gerir projetos e mudanças, ter raciocínio lógico, criatividade e ponderação, saber negociar, planejar, decidir e priorizar. E também trabalhar em equipe e sob pressão. Ou seja, também não pode se desesperar, tem que ter criatividade para resolver os problemas. Então, o papel que o engenheiro desempenha se encaixa em todos os outros papéis da manutenção. Beleza?